Bom dia, meus amigos. Tony Tostes falando. Gostaria de fazer uma resenha muito rápida sobre o jogo de ontem. Para quem não sabe, ontem houve Maricá 1, América 2, no jogo, um jogo que aconteceu em Moça Bonita. Moça Bonita foi o campo do Maricá como mandante. Pois bem, o que aconteceu ontem? Na verdade, o certo seria de falar Guilherme 2, Maricá 1, porque os dois gols foram de jogada individual de um jogador da base, chamado Guilherme. É irônico que o América, com 35 contratados, escalados, tenha vencido com 2 gols de um garoto da base. É irônico. E aí, no caso, o primeiro gol foi uma jogada individual dele, em que ele driblou 2 da defesa e chutou para o gol no cantinho, indefensável para o goleiro, e o segundo foi uma bola parada. O time não ajudou nisso, não houve uma evolução, até houve uma evolução desde o jogo da Cabo Friense para cá, só que uma evolução insuficiente. Insuficiente para dizer que o time é bom. O time ainda é muito fraco. Não foi uma vitória coletiva, foi uma vitória individual. O América não tinha atacante. Quem viu o jogo ontem, quem esteve presente, quem vai rever o jogo, quem vai ver os melhores momentos, vai perceber que o América avançava pelo meio de campo, só que não havia atacante. O jogador que estivesse no meio de campo avançava sozinho, praticamente, pelo meio de campo. Não tinha um atacante lá na frente, entendeu? E quando o jogador chegava lá na frente e só tinha o goleiro na frente dele, ele errava o gol. O Yuri, né, o pivô daquela confusão toda passada, envolvendo escalação irregular, ele errou um gol feito. O Balotelli foi o responsável também pelo erro lá, o erro que começou lá atrás na defesa do América, que terminou no gol do Maricá. O escanteio não funcionou, tá? Assim, no geral, o escanteio foi muito fraco. O América não sabe chutar nem escanteio. Pra vocês verem como é que a coisa tá feia. A bola não chega na área do goleiro quando o América faz uma cobrança de escanteio. Então, resultado bom por causa do Guilherme. O Guilherme foi a nossa salvação. Mas o time é muito fraco, não se acerta, não tem atacante que funciona, joga recuado ou joga retrancado, uma característica deplorável do Alfredo Sampaio. Não adianta, as coisas não vão mudar. Tá? Faltam 2 rodadas para acabar o campeonato. Eu acho muito difícil que as coisas mudem. Esse é o estilo de trabalho do Alfredo Sampaio. Ele acha que está certo e o campeonato vai acabar assim. Pode ser que ele faça modificações para o jogo contra o Friburguense. Mas o que eu quero dizer é que, tecnicamente, e como trabalho coletivo, é isso mesmo que vai ser feito. Tá? É isso mesmo que vai ser feito. Não adianta a gente querer mudar, não adianta a gente querer ficar chateado, porque é o jeito dele trabalhar, não adianta. Ele vai trabalhar assim, ele é assim e não vai mudar. Ele acha que está certo na visão dele, fazer essas coisas, entendeu? Então, meus amigos, não tem o que fazer. Sobre o próximo jogo, é contra o Friburguense. Eu acho que todos deveriam comparecer. A rodada de ontem vai ser complementada com o jogo Resende e Macaé na quarta-feira. O Macaé está brigando conosco para ocupar a segunda vaga para cair. A primeira vaga está com o Friburguense, já rebaixado, tem 1 ponto. Então, se o Macaé perder do Resende na próxima quarta-feira, isso nos ajuda. Se eu não estou enganado, nós estamos a 3 pontos, 4 pontos à frente deles. Eles têm 7 e agora nós temos 11. Então, são 4 pontos. Se o Macaé perder do Resende na quarta-feira e nós ganharmos do Friburguense, nós vamos a 7. Isso significa que, após a rodada do Friburguense, e mesmo na rodada do Friburguense, se a gente ganhar do Friburguense e o Macaé vencer, mesmo assim continuaremos com 7 pontos na frente, porque eles possivelmente podem perder do Resende na rodada anterior, que é essa que vai ser complementada na quarta. Então, vamos supor que eles percam do Resende na quarta-feira, né, Macaé e Resende. Ficamos com 7 pontos. Se os dois vencerem na próxima rodada, né, o Friburguense e América, né, e o América vence, continuamos com 7 pontos. Os dois venceram na rodada seguinte. Na última rodada, depois dessa rodada do Friburguense, mesmo assim o time já escapa. Então, se a gente conseguir fazer 7 pontos de diferença e for para a última rodada, depois do Friburguense, com 7 pontos de diferença para o Macaé, mesmo que a gente perca a última rodada e o Macaé vença, ele cai. E a gente fica um ponto à frente deles, né? E fica uma posição à frente da queda. Que aí a queda ficam com o Macaé e Friburguense. Isso significa que o próximo jogo, que é justamente contra o Friburguense, é muito importante. Você que nunca foi a nenhum jogo ao longo desse ano da A2, não foi a nenhum jogo, esse Campeonato Carioca 2, pode ir nesse jogo do Friburguense. Deve ir. É um jogo muito importante. Eu acho que todos devem comparecer, porque é o jogo que pode definir o América escapando da terceira divisão. É o último jogo em casa em um sábado e é o último jogo em casa na A2. Não tem mais A2 agora, em casa.
né? O próximo jogo vai ser numa quarta-feira. Depois do Friburguense é América e Sampaio Corrêa, finalizando a A2, a tabela regulamentar da A2. Então não tem mais jogo em casa, não tem mais jogo em casa sábado. E não tem mais jogo na A2, tirando o Sampaio Corrêa, né? Quarta-feira. Então é mais um motivo para que você vá. E de quebra é o jogo que pode nos afastar de vez da B1. Então é muito importante que você vá. Se você nunca foi em um jogo ao longo do ano, repito, vá a esse. É importante que a gente lote e compareça. Entendeu? Não é pelo técnico ou pelo trabalho deplorável que está sendo feito no América esse ano, mas sim por todas essas circunstâncias que eu estou falando. Entendeu? Então é isso. Fiquem com Deus. O DNA está acompanhando aqui tudo o que está acontecendo. Qualquer novidade a gente traz para você. Essa é a minha opinião sobre o jogo. Não é pessimista, é realista. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não podemos perder a característica de sermos ambiciosos. O torcedor do América tem que ser um torcedor ambicioso, não pode se contentar com pouco. Então o que a gente está vendo não é nem pouco, é muito pouco. O que está sendo feito é muito pouco. Tá? Fiquem com Deus, ótima semana.